Olá, meus amores, sejam bem-vindos à nossa aula de ciências. A gente vai tratar sobre o assunto de animais, a gente vai fazer nossa continuação, né? Você lembra que a gente já estava falando sobre animais invertebrados, né? E sobre a reprodução dos animais, né? A gente vai retomar essa aula, porque esse vai ser o assunto do TD dessa semana para vocês, tá bom? Então, aqui sobre animais invertebrados, diz que nós chamamos de animais invertebrados que não possuem coluna vertebral, né? O número de animais invertebrados é muito grande. A maioria dos invertebrados é ovíparo, né? Ou seja, eles nascem de ovos. Eles podem ser encontrados nos mais diversos ambientes, dentro do solo, na água, na terra e até no corpo de outros animais. Um exemplo, né, de invertebrados que podem ser encontrados no corpo de outros animais. Nós temos os vermes, né, como as lombrigas e as solitárias, que são animais invertebrados que podem causar doenças ao ser humano. É preciso ter cuidado com a água ou alimento que ingerimos, pois podemos encontrar, né, esses animais contaminados ou ovos desses vermes, né, que podem causar essas doenças pra gente, certo? Então aqui, continuando, né, aqui tá falando do grupo de animais invertebrados, né? São vários grupos de animais que eles podem ser agrupados, né? Nessa categoria de invertebrados. Existem aproximadamente 33 filos, né? Filos, no caso, são grupos, tá? Diferentes desses tipos de animais. Porém, normalmente, né, apenas 8 desses são referenciados, né? Que são eles: insetos, aracnídeos, miriápodes, crustáceos, moluscos, anelídeos, equinodermos, vermes, esponjas e quinidários, tá? A gente já viu um pouco sobre eles, mas nós vamos recapitular e ver um pouco mais, né? Os insetos, gente, eles são aqueles que têm o corpo dividido entre cabeça, tórax e abdômen. Né? A cabeça tem um par de antenas, o tórax geralmente tem um par de asas e apresenta 6 patas agrupadas, né? Em 3 de cada lado, tá? Exemplo, nós temos a barata, a borboleta, tá? Os aracnídeos, eles são terrestres e eles apresentam o corpo dividido entre cefalotórax, né? Formado pela junção de cabeça e do tórax, abdômen e 8 patas, tá? Nós temos como exemplo o escorpião, a aranha e ácaro. Temos os miriápodes, né? Que são aqueles animais invertebrados que têm o corpo alongado, sem segmento, diferenciados entre tórax e abdômen, tá? A cabeça distinta do tronco e provida de um par de antenas. Nós temos como exemplo aqui a centopeia, ó, como está mostrando aqui na imagem, e a lacraia. Temos os crustáceos, né, que eles possuem a respiração branquial e eles apresentam o exoesqueleto calcário, né? Ou seja, o esqueleto deles é como se fosse do lado de fora, tá? Temos aqui como exemplo o caranguejo, né? Até mesmo o siri, tá? É um exemplo de crustáceo. Temos os moluscos, né? Que eles possuem o corpo mole com ou sem concha calcária, né? Temos o exemplo caracol, temos o exemplo também da ostra, né, com concha. Temos o polvo e temos a lesmos, que são 2 animais moluscos que não têm concha, tá? Temos os anelídeos, que são, né, aqueles que não têm qualquer tipo de esqueleto, tá? Eles apresentam um corpo mole, alongado e segmentado, tá? Temos aí as minhocas, as sanguessugas. Equinodermos, né? Eles têm o esqueleto sobre a pele, tá? Sob a pele, né? Por baixo da pele. Temos aqui como exemplo a estrela do mar. Os vermes, né? Eles não têm esqueleto, tá? A designação comum e imprecisa de todos os animais alongados, tá? De corpo mole. Os vermes, eles são uma categoria diferente, tá? Temos aí como exemplo a lombriga, os planários. Esses vermes, eles são aqueles animais que eles habitam o corpo de outros, né? No caso, pode ser encontrado até mesmo dentro do corpo do próprio ser humano, né? Como a gente viu, que pode causar até doenças, tá? Temos aqui outro grupo, o grupo das esponjas, né? Que eles não têm nenhum tipo de esqueleto, eles apresentam o corpo com esporos, né? Ou seja, buraquinhos e canais, buraquinhos, né? E canais, e de forma variada, tá? Temos o exemplo a esponja do mar, certo? Aqui nós temos os quinidários, tá? Que eles têm um corpo simétrico, em forma de medusa, tá? Eles têm longos tentáculos, com uma cavidade gastrovascular, boca circundada por tentáculos e organelas urticantes, né? Ou seja, esses tentáculos eles podem queimar a gente, tá? Podem ser sem esqueleto, como no caso da água-viva, a caravela, a hidra e a anêmona do mar, ou também tem como esqueletos, né, no caso dos corais, certo? Vamos agora falar da reprodução animal, né?
os animais, assim como os seres vivos, são capazes de se reproduzir. Isso significa que eles podem dar origem a novos indivíduos de sua espécie, permitindo que eles continuem a existir. Nós temos duas formas, tá, de reprodução animal. A forma sexuada e a forma assexuada. Na forma sexuada, na reprodução, né, sexuada, há a união de duas células, no caso uma masculina e uma feminina, né, que são chamadas de gametas, tá? Essas células são chamadas de gameta. Já no caso da reprodução assexuada, né, uma célula ou mais se desprende do corpo do animal e se desenvolve formando um novo ser, tá? Não tem a necessidade de ter uma célula masculina e uma feminina no caso da reprodução assexuada. Vendo aqui os tipos de reprodução sexuada, aqui diz que a reprodução sexuada pode acontecer entre indivíduos de sexo diferente, né? No caso o macho e a fêmea, que é o caso da maioria dos animais que conhecemos. Mas também pode ocorrer, né, entre indivíduos que possuem os dois sexos, né, que são chamados de hermafrodita. Por exemplo, a minhoca, ela é um exemplo de animal hermafrodito, né? Ou seja, ela é um animal que ela possui tanto as células masculinas quanto femininas no corpo, né? Ela possui os dois, tá? A fecundação, ou seja, o encontro entre esses gametas, né, entre essas duas células, elas podem ocorrer no ambiente, né, de fecundação externa, né, ou a partir do contato corporal entre os dois indivíduos, né, geralmente dentro do corpo da fêmea, tá? Geralmente como é que acontece? Há o contato, né, entre um animal do sexo masculino e um animal do sexo feminino. Quando há esse encontro, né, o animal do sexo masculino, ele insere essa célula masculina dentro do corpo da fêmea, e lá dentro do corpo da fêmea essa célula masculina se encontra com a célula feminina e assim acontece a fecundação, tá? É assim que acontece na maioria dos casos, tá? Além disso, a reprodução sexuada, na reprodução assexuada, os novos animais podem se desenvolver e nascer a partir de ovos, né? No caso de animais ovíparos, tá? Ou dentro do corpo de um dos pais, né? Que geralmente é no corpo da fêmea, que aí no caso são animais vivíparos, tá? O ser humano, ele é um exemplo de animal vivíparo, certo? Depois de nascidos, se os filhotes são bem parecidos com o adulto de sua espécie, só que de tamanho pequeno, tá? Eles são muito parecidos, só que tamanho pequeno. Dizemos que eles têm desenvolvimento direto. Então, quando o filhote ele é muito parecido com o pai, só que no tamanho, com a mãe e com o pai, né? Só que no tamanho menor, chamamos de desenvolvimento direto, né? Mas, né, para aquelas espécies de animais que têm um desenvolvimento indireto, são aqueles em que o filhote não se parece nem um pouco com o adulto, tá? De sua espécie, e passam por mudanças corporais grandes até se tornarem adultos, tá? Essas mudanças, gente, nada mais é do que a metamorfose. Vocês lembram que a gente falou isso no caso dos anfíbios? Então, aqui tá até citando, ó, que esse caso de desenvolvimento indireto é o caso dos anfíbios, tá? E também das borboletas, das mariposas, das lagartas, tá? Que elas passam por etapas de transformação animal, né? No caso desses últimos aqui, com asa, né? Então, vamos só ver aqui no caso do anfíbio, a gente tem no exemplo aqui um sapo, tá? O sapo, quando aqui nós temos a fêmea, né? A fêmea e o macho, certo? Eles estão fazendo esse encontro dos gametas masculino e feminino. E o que acontece? Esses gametas, eles são soltos, né, na água, tá? É na água que o gameta vai se desenvolver e se transformar, né, na nova espécie, que quando ele vai ser fecundado dentro da água, certo? E dentro desse gameta surge o girino, certo? E esse aqui é o filhote do sapo, certo? Então, vocês estão vendo que ele não parece nem um pouco com o sapo, né? Nesse caso, nós dizemos que aqui é um desenvolvimento indireto, ó. O filhote não parece nem um pouco, né? Ele vai se desenvolvendo aos poucos, olha, vem pra cá, depois ele cria as patas e aí, enfim, ele, né, cria a aparência, né, de um sapo adulto, certo? Então, essa é a metamorfose que a borboleta também passa, né, que as mariposas também passam, certo? Que no caso elas nascem como lagartas e aí elas fazem, se enrolam no casulo até desenvolver asas, né, e o formato da borboleta como a gente conhece, tá? Já nos tipos de reprodução assexuada, nós temos, né, a fragmentação ou regeneração, né, que é quando um novo indivíduo ele é formado por fragmentação a partir do pedaço do corpo, né, que se desprende acidentalmente do indivíduo adulto. Ele ocorre nas esponjas, né, em alguns plateumitos, como as planárias, e em alguns equidermos, né, como a estrela do mar. Então, aqui como nós vemos, nós temos aqui
um animal adulto, né? Temos aqui um animal adulto, certo? E aí, vemos aqui que o corpo dele, ó, está cortado, né? Se você perceber, em cada parte dessa, ó, se desenvolveu um animal, né? Ele foi dividido em 1, 2, 3, 4 partes, né? Então, em cada parte dela se formou um novo animal, ó, né? Então, se uma parte dele cair, dessa parte vai se formar um novo animal. Então, nesse caso, nós dizemos que é uma reprodução assexuada fragmentada, tá? Já o brotamento, né? Ele forma-se no corpo dos indivíduos adultos, tá? Os brotos que depois se desprendem e dão origem a um novo indivíduo, como ocorre nas esponjas. Então, qual é a diferença do brotamento? Brotamento, nós temos aqui o animal, isso aqui é uma esponja, né? Uma esponja do mar, tá? E nela, né, nasce uma outra parte, ó, tá vendo aqui? Nasceu um broto, ou seja, como se estivesse nascendo uma outra esponja grudada nela, certo? E aí esse broto, ele vai se desprender, vai cair, ó. Quando ele cair, ele vai se fixar no solo e aqui nós temos uma nova esponja, certo? Então, nesse caso aqui, né, no caso dessa esponja do mar, nós temos o brotamento, tá? Então, nós acabamos de ver sobre animais invertebrados e sobre a reprodução dos animais. Esse vai ser o conteúdo, né, do TD dessa semana para vocês, certo? Se tiverem alguma dúvida, sempre voltem no livro ou voltem na aula, né, para vocês terem aí esse auxílio na hora de fazer os TDs, tá bom, meus amores? Então, espero que vocês tenham gostado da aula. Um beijo, tá? Se cuidem e até a próxima aula.